Olá! Estou chegando! Cá estamos no Parlamento Jovem Brasileiro. Ó, quem está de volta? Maíra. Hoje estou aqui dando uma folga para a Isabela e trazendo mais 5 deputados jovens para vocês conhecerem e mais do que isso, porque hoje a gente vai ter o lançamento da plataforma interativa do PJB. Então temos um combo de lives. Vocês estão chegando agora às 5 horas, mas quando essa live acabar, a gente já começa outra para mostrar detalhes dessa plataforma interativa. E, enfim, para vocês tirarem as dúvidas, assim, a gente só vai liberar a plataforma para todo mundo usar depois que as lives acabarem, para a gente poder dar essas primeiras explicações, né? E depois vai estar liberado, vocês vão mandar um e-mail para todo mundo. Ó, vou acenar aqui para quem está chegando agora, tá vendo? Ó, acho tão ótimo essa parte de acenar, acho incrível. Tava com saudade de mim, Thiago, tô chegando, olha. A gente faz um revezamento, eu e a Isabela, porque senão, né, fica puxado toda semana. E porque hoje eu vim com essa história da plataforma nova, disse Isabela, então vou convidar o Pedro, vocês vão conhecer uma outra pessoa da nossa equipe, além da Raquel, da Renata, vai chegar mais tarde um pouquinho o Pedro Brandão, que foi uma das pessoas que esteve no desenvolvimento dessa ferramenta, dessa plataforma nova, e vamos que vamos, né? Olha, eu estava contando hoje com a Tailine, vocês conhecem a Tailine, que a Tailine é sempre quem telefona, né? Quem pede informação, manda biografia. Tailine está sempre nessa e nós contamos hoje, é a 7ª live em que estamos apresentando os deputados jovens. Ou seja, hoje a gente vai completar 35 deputados jovens já apresentados. Olha, chegamos quase na metade, né? E vamos mais adiante. Então, deixa eu aqui chegar no meu script, que eu estava navegando na plataforma para saber mais de vocês. Deixa eu chegar aqui no meu script para apresentar devidamente os jovens de hoje. Aziel de Oliveira representa o estado do Piauí, é estudante do SET João Henrique de Almeida Souza, e o projeto dele propõe o incentivo da iniciação científica em escolas públicas do ensino médio, por meio da realização de feiras científicas anuais e da oferta de bolsas de estudo. Depois a gente vai conversar com a Juliane Lima, que representa o estado do Amapá. Olha, a Juliane vai poder trazer para a gente novidades de como estão as coisas no Amapá, que não tão fáceis, né? Ela estuda na Escola Estadual Professor Esther da Silva Virgulino e o projeto dela institui o Programa Escola Parceira, para criar medidas que reduzam a evasão escolar nos casos de pessoas que têm dificuldade de frequentar as aulas porque estão trabalhando. Nosso terceiro convidado de hoje é o Lucas Bittencourt, que representa o estado do Pará e estuda no Colégio Tenente Rego Barros. O projeto do Lucas cria um imposto de estímulo à diversidade racial no ambiente escolar. Olha, vocês nem imaginam o que é que o Lucas vai trazer. Eu estava lendo o projeto dele também, um show de bola. Temos ainda o Fernando Takahashi, que mora em São Paulo e estuda no colégio Etapa 3. Ele sugere a Política Nacional de Sustentabilidade Ambiental na Construção Civil. Já deu para perceber a nossa diversidade de projetos, né? E vamos encerrar hoje com o projeto da Luana Prado. A Luana Prado, que é de Aracaju, e estuda no Centro de Excelência Master. O projeto dela sugere a criação da Semana Democrática para favorecer a formação e o senso democrático dos cidadãos. Então, vou dar uma checada aqui para ver quem já está. Já vi que a Luana está aqui, né? Vamos ver se o Aziel está aqui e começarmos as nossas conversas. Deixa eu ver aqui como é o perfil do Aziel. Aziel Oliveira. Ah, o Aziel não chegou ainda por aqui. Não estou encontrando ele. Então, vamos começar com quem, gente? Eu acho que eu vou começar com a Juliane, que já foi a segunda apresentada. Meu convite para conversar, né? E, enquanto isso, vamos chegando, galera. Ó, já vi. Os números estão aumentando e eu estou aqui. Boa tarde, deputados. Estou aguardando a Juliane chegar.
O Aziel eu não vi. Arrasa, Ju. Olha, Bia Silva tem fãs, os parentes, né? Os colegas nobres deputados e deputadas, né? Olha, o pessoal da Seduc de Sergipe, que está vindo para prestigiar a Luana, que é de Sergipe. Adoro quando isso acontece. Vamos ver quem mais está aqui. Tá, vou chamar a Luana, então, que a Luana já está. Maíra, tínhamos alterado a ordem no grupo. Alterou a ordem no grupo? Você vai me explicar agora. Oi, tudo bem? Tudo jóia, Luana. E você, como está? Tudo ótimo, tô bem, graças a Deus. Olha, estamos gêmeas distantes, cheias de livros, É tá vendo? verdade. Vamos ver. Ai, obrigada por ter topado o convite. Você estava aqui me explicando que mudou a ordem dos deputados, vocês estavam em reunião, o que estava acontecendo? A gente acabou conversando no grupo, porque algumas pessoas estavam com algumas restrições de tempo mesmo, e a gente botou numa ordem que ficasse melhor. Ai, meu Deus. Mas, aí pronto, a gente estava conversando, talvez acabou se Eu que fiquei fora do WhatsApp, porque quando começa a preparação, eu digo, não, gente, tem que me concentrar, vou ler os projetos. E conversando. provavelmente me avisaram e eu não vi. Desculpa, gente, eu vou olhar daqui a pouquinho, ou senão tu me passa a lista e a gente vai fazendo para não atrapalhar ninguém. Então, me conta do seu projeto. Sei lá, representando Sergipe, você viu que a Secretaria de Educação, né, já tem um coordenador por aí, deve ter outros educadores, parentes, amigos. Como é que essa sugestão da Semana Democrática é uma coisa para o currículo das escolas ou é uma coisa mais ampla? Então, é uma coisa bem ampla e eu tive essa ideia a partir da percepção do problema democrático e a partir da análise mesmo de perceber que a democracia no Brasil, embora que a gente tenha uma Constituição muito bem escrita, que a gente tenha instituições fortes, a gente tem pouca cultura política formada. Então, o objetivo do projeto é exatamente esse, implantar o senso democrático entre os cidadãos e aí focando na escola para isso. Então, o objetivo é que durante essa Semana Democrática, que seria na semana em que se encontrasse o dia 5 de outubro, em homenagem à promulgação da nossa Constituição, a gente faria várias atividades, seriam atividades que seriam indicadas pelo Ministério da Cidadania, ele faria, enfim, também incentivaria várias organizações da sociedade civil e escolas que pudessem aderir. Mas não seria nada mandatório, obrigatório. Na verdade, seria uma campanha realizada pelo governo e que as escolas poderiam aderir, organizações da sociedade civil poderiam aderir e teriam incentivos para isso. Então, teria financiamento de projetos da organização da sociedade civil para implantar durante essa semana essas atividades. Então, teria essa parceria e o objetivo é exatamente esse, que a gente tenha uma nova juventude que valorize a democracia, que defenda a democracia. Que assim, eu acho que é algo que eu nasci com, mas aí eu queria espalhar para todo mundo. Mas não é a volta daquelas matérias que tinham antigamente de OSPB, Moral e Cívica, que na reforma curricular das escolas acabaram saindo. É uma volta dessas matérias? Estás me vendo? Tô vendo agora. Acabou Tá? tendo uma falha aqui. Mas você conseguiu escutar? Eu estou perguntando se é uma volta daquelas matérias que se tinha antigamente no ensino fundamental e no ensino médio. Acho que nem era ensino fundamental e médio, era só no ensino fundamental. Ou é uma coisa assim mais contemporânea? É uma coisa bem contemporânea, na verdade, e também por utilizar as redes sociais bastante, teria bem essa utilização das ferramentas contemporâneas para que a gente conseguisse passar essa mensagem. Então, é basicamente uma coisa bem geral, não restrita a uma instituição somente, então se diferenciava dessas matérias que eram feitas anteriormente. E existiria realmente um incentivo para que cada uma das instituições adotassem, seria feito campanhas pelas redes sociais, entendendo já que a gente tem uma mudança nesse perfil. Antes era somente a escola que tinha esse papel de educar e tudo mais, e com as redes sociais, com a internet, a gente teve uma forma mais abrangente de ver a educação. Então, a gente acaba utilizando-se dessa forma mais abrangente para passar também uma educação pela democracia.
Então, eu diria até que é quase tentar pegar o objetivo do Parlamento Jovem e expandir de forma que várias pessoas tivessem essa noção. Isso é algo que eu sou apaixonada pelo Parlamento Jovem, exatamente essa frase. Educação pela democracia. Isso é exatamente o caráter do projeto. Era educar para que as pessoas tenham esse senso democrático que, infelizmente, hoje em dia ainda é muito raro, principalmente entre os jovens. Então, tem uma coisa de trazer o conteúdo do que é democracia, de quais são as formas, né, de atuar politicamente, que a democracia é uma dessas formas, né? Mas eu vi que você tem já um movimento virtual, que é o Democratize, né? Tem a ver com esse seu projeto, assim? O que é que veio primeiro, o seu projeto para o PJB ou o seu projeto Democratize? Então, democratizou. Você consegue acompanhar lá Democratizou. no Instagram também. Então, na verdade, foi tudo muito junto e eu acredito que os dois se acrescentaram bastante e se construíram bastante. Tudo, meu engajamento na democracia especificamente começou mais esse ano mesmo, a partir de março ali, quando começou o isolamento social e a gente teve um grande número de protestos contra a democracia e aquilo me chocou bastante. Eu lembro de assistir pela televisão aqueles protestos e, assim, me questionar, né, do que eu poderia fazer, já que eu não poderia ir para a rua também protestar contra isso. Eu decidi utilizar a minha voz e as ferramentas que eu tinha para conseguir passar essa mensagem de que o Brasil, infelizmente, ainda precisa avançar bastante para conseguir uma democracia consolidada. Então, o Democratizou começou um pouquinho antes de eu começar, de fato, a escrever o projeto de lei, mas eu sempre digo que esse projeto de lei foi escrito por muito mais tempo do que o momento em que eu realmente comecei a escrever. Porque a ideia dele realmente já era algo bem consolidado na minha cabeça quando eu sentei assim para escrever o projeto de lei. Inclusive, quando eu vi que o Parlamento Jovem estava com as inscrições abertas, na verdade, eu acabei descobrindo um pouco esse ano mesmo, não conhecia, infelizmente, antes. E eu conheci esse ano, vi que você mandava um projeto de lei. Assim, eu não tinha dúvida alguma que meu projeto de lei seria sobre a democracia, porque essa é a causa assim, que eu mais acredito. Eu vivo falando disso, vivo lendo sobre isso, então realmente é uma paixão minha, que tanto se reflete lá no Movimento Democratizou, quanto se refletiu bastante no projeto. Então, eu acredito que os dois, eles se construíram bastante. E, inclusive, eu tive uma oportunidade incrível de colocar um pouco desse projeto de lei em prática a partir do movimento. Porque a gente fez nossa Semana Democrática, claro que o projeto de lei tem uma proporção maior, porque é nacional e tudo mais. Mas a gente fez uma Semana Democrática em que a gente fez diversos eventos, um total de 5 eventos, exatamente construindo esses conceitos democráticos, explicando todas essas coisas que são construídas para que a gente tenha essa educação pela democracia. Então, a gente fez live sobre três poderes, live sobre estrutura política como um todo, live sobre república, live sobre federação. Inclusive, eu estou vendo algumas pessoas aqui na live que são embaixadores do movimento. E Ai, depois que a gente... legal! Gente, obrigada pela audiência. Inclusive, a gente fez também debate, a gente teve uma Assembleia Geral, então foi uma semana bem direcionada a isso. Então, eu fico muito feliz de ter conseguido, em uma parte, colocar o projeto de lei em prática. Então, é uma coisa que eu acredito muito. E eu ainda tive essa oportunidade de fazer um teste dele, vamos dizer assim. E eu estava vendo, porque, gente, agora os deputados jovens vão ter páginas de deputados jovens no portal da Câmara. E eu estava lá lendo a mini biografia de cada um de vocês, aqueles dados daqueles questionários que várias vezes vocês responderam, trazendo coisas sobre você, sobre vocês. E eu sei que você tem um interesse pelas simulações da ONU, né? Você já participou. Como é que essa experiência da simulação da ONU acrescenta no seu trabalho enquanto deputada jovem, ou de criar um movimento como esse, o Democratizou? Perfeito. Então, é como eu sempre digo, foi tudo uma construção que acabou fazendo com que eu criasse o Democratizou, fazendo com que eu participasse do Parlamento Jovem. Então, acho que a maior lição que eu tirei das simulações da ONU, eu comecei a participar delas no ano passado, e aí eu fiquei apaixonada, já participei de várias, consegui ir para Brasília, inclusive, uma oportunidade de ir para Brasília fazer uma simulação lá, então foi algo incrível. Eu acho que o que mais me ensinou durante as simulações foi exatamente essa sensação de que o jovem ele tem uma voz e que deve ser utilizada. E aí, nas simulações, para quem não conhece, simulações é como se a gente fizesse um espelho de uma Assembleia Geral da ONU, por exemplo. A gente imita uma Assembleia Geral, um dos tipos de simulação, em que cada uma das pessoas são chefes de estados. Então, assim, a gente finge ser gente importante, vamos dizer assim.
E eu ficava sempre pensando, por que que eu preciso fingir ser alguém importante, então nas simulações ter outro papel, para sentir que minha voz está sendo escutada, para sentir que a gente está construindo algo a partir do debate. Então era sempre uma sementinha que ficava na minha cabeça e que quando eu vi esses protestos contra a democracia e eu criei o Democratizou, eu lembrei dessa voz e como eu me senti escutada nas simulações. E tentei fazer com que eu me sentisse escutada também enquanto jovem, não somente enquanto pessoa que simula, entende? Então, foi Uhum. muito importante realmente para perceber como é importante que a gente se engaje politicamente, como é importante que a gente, enfim, vá atrás desses conceitos e que também é nosso, sabe? Que o Brasil também. E aproveite essas oportunidades, né? Porque o Parlamento Jovem é uma oportunidade, as simulações da ONU que acontecem em algumas escolas, o Grêmio Estudantil em outras, ou, enfim, às vezes o movimento comunitário, né? Assim, todas são possibilidades e que elas vão se complementando e vão acrescentando, né? Agradeço demais você ter vindo contar um pouco da história do seu projeto, né? Já olhei aqui, a Isabela me mandou, eita, primeiro a Luana, depois o Lucas, então já estou engrenada na ordem Pronto, tranquilo. dos jovens deputados que estarão aqui conosco Maíra, eu queria hoje. fazer só um aviso rapidinho. Eu queria Avise. avisar, aproveitar a plataforma aqui, que se você é um jovem e quer se engajar politicamente, as inscrições para o movimento estão abertas, então vai lá, dá uma olhada. E a gente realmente é um grupo de jovens que luta pela democracia. Então hoje a gente está em todos os estados do Brasil, eu fico muito feliz de dizer isso. Mas a gente está procurando chegar a cada vez mais locais, mais jovens para aumentar esse impacto. Muito obrigada pela oportunidade. É esse no arroba democratizou que eles vão entrar e descobrir como se engajar, como fazer parte, né? Galera, então, recado dado. Agradeço e vamos para frente. Aqui, eu tô vendo Lucas Bittencourt do Pará, é o próximo. Vamos ver se ele tá aqui. Então, tchauzinho, Tchauzinho, muito Ana. obrigada. Beijos. Gente, olha aí, engajamento em todas as áreas, em todas. Olha, acho que o Lucas já tá aqui. Vamos ver. Eu fico tentando lembrar de quais são os nicks de cada um deles. Oi, Lucas, boa Olá! tarde. Boa tarde. Como você está? Ai, tô bem, graças a Deus. Um pouquinho cansado, mas tudo bem. É, menino, pois é, eu tava olhando. Ó, lá eu tô fazendo propaganda, vou fazer propaganda o tempo todo. Olhei a sua biografia lá na página do Ah, deputado. Tu faz coisa demais, hein? Tu estuda em duas agora escolas, então, me conta. Como é isso é, de estudar em duas escolas, Olimpíada de Matemática, Olimpíada de Astronomia? Me fala de você. ah, então, agora não tô mais participando de nenhuma Olimpíada. Eu tive na última Olimpíada de História que teve da Unicamp. Mas no momento eu estou em duas escolas, como eu coloquei lá, porque em agosto, na verdade em maio, eu recebi uma bolsa para estudar os 2 últimos anos do ensino médio numa escola internacional itinerante, que se chama Think Global School. E aí eu comecei as aulas em agosto, online. A gente não está podendo viajar por conta da pandemia. Mas aí, como eu já estou no terceiro ano na minha escola daqui também, de Belém do Pará, eu decidi continuar e tentar terminar aqui para sair com os 2 diplomas no final. Tá um pouco difícil, mas essa semana eu já estou me formando na daqui e aí eu vou ficar só com uma. Poxa, parabéns pela dedicação e parabéns pelo seu projeto. Estava lendo, achei coisas super interessantes. Você propõe a criação do imposto de estímulo à diversidade racial no ambiente escolar. No primeiro momento a gente pensa assim, pô, um imposto novo, gente, será? Mas não é qualquer imposto, né? Explica pra gente o que você estava propondo quando você escreveu esse projeto. Muita gente já me falou isso também, principalmente depois que eu concluí o projeto e fui submeter, né? Muita gente ficou. Tá dando para me ouvir bem? Porque parece que às vezes corta para mim. Eu tô te ouvindo. Tá. Mas quando eu decidi criar essa lei, eu fiquei na dúvida entre criar um imposto ou criar um incentivo né, fiscal, ou reduzindo algum imposto já existente, ou realmente pagando as escolas que aderissem à iniciativa. Mas no final eu decidi criar um imposto
para poder criar um fundo e justamente fazer alguma efetiva a partir dessa. Então, a intenção do imposto é pressionar as escolas particulares. Poxa, Lucas, está travando, a sua conexão está meio... Tá mais ou menos, o pessoal está dizendo, está travando, vai e volta. Será que tem algum lugar da sua casa que a conexão funciona melhor? Vou tentar, peraí, rapidinho. Tá. Enquanto ele está procurando, eu lembro um pouco do projeto em que ele fala que a história é que as escolas recebam mais alunos pretos e pardos. Então, quanto mais alunos pretos e pardos a escola tiver, quem vai pagar o imposto é a escola. Se tiver poucos alunos pretos e pardos, vai pagar um pouco de imposto. Se tiver mais, numa proporção similar à proporção que a gente tem na sociedade brasileira, né, nos dados do IBGE, então, proporcionalmente, essa escola vai pagar mais ou menos imposto. Então, a ideia é que mais estudantes negros, né, estejam nas escolas particulares. Não sei se tu me ouviu, se eu expliquei direito agora. Mais ou menos, ouvi só o final. Melhorou alguma coisa aqui, a conexão? Tá ótimo agora. Tá, certo. Eu não entendi só o final, mas como eu falei, mais ou menos, a intenção é realmente essa, porque como eu já vinha percebendo, na verdade, aí eu fui pesquisar realmente para constatar, nas escolas particulares, falando mais especificamente em dados, segundo uma pesquisa segundo o Censo Escolar de 2005, se eu não me engano, 33% só dos alunos de escolas particulares do ensino básico são negros, enquanto eles são 56% das escolas públicas, né, que é mais ou menos equivalente à quantidade deles na população. Então, o objetivo do imposto é realmente aumentar essa diversidade nesses espaços, levando em consideração, né, que as escolas são um espaço de muita formação dos cidadãos e ter uma diversidade tão baixa em escolas particulares, que é onde as pessoas, os filhos das famílias atualmente com mais, que de certa forma dominam a nossa sociedade, né, capitalista que a gente conhece, crescem com essa falta, e isso acaba sendo um fator que é tanto consequência do racismo, como também perpetua isso. Então eu queria atacar esses dois lados e, a partir desses fundos, criar o programa que se quiser que eu fale agora dele também, com os fundos para alunos de escola pública. E aí, então, esse programa que reúne os fundos para os alunos das escolas públicas, são bolsas para eles estudarem em escolas particulares ou para esses estudantes da escola pública fazerem outras atividades? Isso, são outras atividades. Eu não pensei em reverter diretamente para escolas particulares, porque como o imposto ele já está cobrando, né, das escolas particulares, já está atacando essa área, eu tentei usar de outra maneira para não reverter. Pagam um imposto, mas esse dinheiro de certa forma volta para o mesmo lugar. Então, esses fundos seriam destinados para um programa para bancar bolsas de estudos em atividades extracurriculares, em áreas de esporte, artes ou línguas estrangeiras para alunos de escolas públicas. E aí eu não restringi a negros, aí eu botei uma justificativa também, porque apesar da gente saber que o racismo existe em todas as áreas, em escolas particulares, em escolas públicas, acho que todas as pessoas, assim, todas não, mas em sua grande maioria das escolas públicas já carecem de mais oportunidades extracurriculares, em atividades extracurriculares, por conta do IDEB, que eu também já mencionei, que é bem mais baixo em escolas públicas. E segundo uma pesquisa feita também pelo INEP no Enem de 2004, alunos que participaram de atividades extracurriculares pontuaram 17, em média, 17 pontos a mais daqueles que não participaram. Então, seria voltado para atividades extracurriculares de alunos de escolas públicas, de forma aberta, com exceção de colégios militares, porque a gente sabe que já tem... os colégios militares já oferecem uma variedade bem grande de atividades extracurriculares para os seus alunos. Mas me conta, para estudar na escola particular, a pessoa tem que ter recurso, né? Como é que a escola vai possibilitar que mais estudantes negros e pardos, pretos e pardos,
estudem nas escolas particulares, se talvez essa população, se talvez não, né? Com certeza essa população tem menos recurso para pagar a escola, né? Você pensou em alguma alternativa para facilitar com que a escola traga realmente esses estudantes? Sim, provavelmente esse problema não seria resolvido apenas com a criação dessa lei, porque, como a gente sabe, é uma consequência de toda essa desigualdade que também é econômica. Mas a gente também pode pensar que, além do fator econômico, um dos fatores que pode levar alunos a não entrarem em determinadas escolas pode ser o racismo que já existe dentro delas e que já é excludente, sabe, em espaços tão majoritariamente brancos. Então, dentro da lei, ela estabelece e ela fala que de algumas medidas que têm que ser tomadas para preservar a diversidade saudável e para manter o respeito e o tratamento igual. A bolsa não podem ser estabelecidas condições, se forem ofertadas bolsas, que podem ser um mecanismo para aumentar a quantidade de negros na escola. As bolsas não podem ter condições especiais, não podem ser criadas salas de aulas com 100% de bolsistas ou 100% de uma raça só. Tem que preservar essa diversidade. Tem que diversificar, né? Isso. E, além disso, como eu falei, eu acho que não é possível que se alcance essa igualdade apenas com esse projeto de lei. A ideia é que se pague realmente um imposto. E também imagina-se que quanto menos diversidade houver, né, numa escola, claro que isso é proporcional ao Estado, eu botei proporcional ao Estado porque dependendo de cada Estado vai ser diferente a população. Sim. Uhum. As escolas mais excludentes, assim, para com os negros, tendem a ser aquelas escolas mais de elite que têm mais recursos e que conseguem, consequentemente, pagar mais imposto. Então, o imposto, dependendo da proporção que tiver, eles podem pagar de 0 a 5%. E aí esse imposto ele é revertido no outro programa. Sabe o que me passou pela cabeça? Sugestão que vai entrar aqui. É o corpo docente. Porque, às vezes, a contratação de professores também, né? Se favorecer a contratação de professores negros e pardos, pardos e pretos, os estudantes vão se identificar mais e você também vai incluindo essa parcela da população nesse lugar importantíssimo, né? Que é de ser educador. Fica a dica. Verdade. Você teve ajuda de algum professor orientador ou conhece egressos que te estimularam? Eu conheço 3 ex-parlamentares jovens, eu conversei um pouquinho com eles, mandei meu projeto para eles darem opinião, revisarem um pouquinho. E também pedi ajuda para minha professora de sociologia, me reuni virtualmente com ela 2 vezes, e aí apresentei meu projeto, ela me passou uma série de livros sobre racismo estrutural, esclareceu algumas questões específicas de nomenclatura, explicou mais algumas coisinhas de como tudo isso se dá na nossa sociedade para eu entender melhor as formas de abordar isso. E no final revisou tudo de novo, assim, então foi bem legal ter essa ajuda dela, assim. Eu vi que, assim como a Luana, você também tem uma experiência de outros engajamentos, né? Que é parte do Clube de Relações Internacionais da sua escola, da Academia de Líderes Latino-Americanos, né? O que de diferente essas experiências têm do que você está esperando ou já está encontrando, ou não, aqui no Parlamento Jovem? Troca essa bola assim com a gente, entre as participações em outras iniciativas e aqui agora. Eu acho que, em primeiro lugar, o PJB ele é bem mais extenso que todas as outras coisas que eu já participei, assim, principalmente essas, o Lala, por exemplo, que é uma semana, atividades assim, internacionais que eu participei e voltei, a cursos de verão, e especialmente esse ano, né, o PJB normalmente isso aqui seria uma semana também, mas especialmente esse ano a gente vai passar quase que um ano inteiro trabalhando nisso. E outra coisa muito interessante é que a gente está formando subgrupos dentro, né, que são os partidos, e a gente vai se associando, e a gente vai criando lideranças, a gente vai estabelecendo nossas posições. Então eu acho que é uma coisa que vai permitir assim, um engajamento maior, de certa forma, e umas relações assim, mais bem construídas, eu imagino, do que outras oportunidades menores. Além de todo aprendizado com política, especificamente, que eu, apesar de ser uma pessoa que já venho estudando política, me interesso muito
por política há muitos anos, estou aprendendo coisas completamente novas aqui no PJB que eu não tinha nem ideia, que todo mundo tinha que saber, assim. Poxa, tomara então que essa passagem pelo PJB faça com que outras iniciativas que vocês levem para mais pessoas, né? Vocês se tornam multiplicadores, né? Meio embaixadores do Parlamento Jovem Brasileiro, das iniciativas. Lucas, agradeço demais você ter topado, ó, deu um jeitinho na conexão, a gente se organizou aqui. E parabéns de novo pelo seu projeto, parabéns aos colegas, à professora que esteve junto com você, que eu sei que no fim das contas é na troca de ideias que a gente vai fortalecendo o nosso projeto, né? Verdade. Obrigado. Muito obrigada também. e Todos vocês. pode falar. Não! Muito obrigado também pela oportunidade de vir aqui. Está sendo maravilhoso ter essa oportunidade do PJB como um todo. E foi muito bom conversar aqui contigo hoje também. Daqui a pouco você vai lá ver sua página, seu projeto, ver se está tudo certinho, se está na comissão certa. Tá? Vai chegar um tutorial para vocês lá para se cadastrarem, tá? E vai ser massa. Obrigada. Até a próxima. Tchau, até. Tchauzinho. Gente, eu sei que eu tô animada com esse site e aí eu não paro de falar nele porque tá dando um trabalho, deu um trabalho, mas um trabalho delicioso de fazer. E agora, vamos conversar com a Juliane. Vamos ver se a Juliane tá por aqui. PJB... Ah, a Juliane tá aqui. Gente, adoro. Marcelo lá. PJB é tudo. É um bocado. É um bocado. Conversar com a Juliane. Vamos saber notícias do Amapá. Oi, Juliane. Bem-vinda. Oi, obrigada. Como é bom te ver, saber que você está bem. No meu estado passou por uma situação bem complicada esses tempos, né? Até coloquei aqui a bandeira do meu estado, que está merecendo uma atençãozinha. A gente te esperou no dia da posse, foi exatamente, acho que no segundo dia do apagão, não foi? Sim. E os próprios, assim, estudantes, foi, olha, lá não tá legal, ela deve estar sem celular, tal, mas a gente colocou lá sua foto, te representou, né? E, assim, aqui de longe a gente está acompanhando pelas campanhas virtuais, né, pelas notícias. Mas como é que você está? Tudo bem? Assim, como está a sua organização, assim, a comunidade? Fala pra gente, porque, assim, é a oportunidade de ouvir alguém que está passando, né, pela situação e dar a notícia real pra gente. Então, o maior sufoco foi nos primeiros dias, porque foram 4 dias de apagão total. Não tinha energia, e com isso começou a faltar água também, então não tinha água, e as casas que necessitam de bombas com poço, assim, para puxar água, né, não tinha energia, então não tinha como pegar água também. Então, além da falta de energia, nós tivemos que lidar também com a falta d'água, e quando começa uma situação assim, as pessoas tendem a ficar desesperadas, né, o que é totalmente normal. Então, foi começando a correr atrás de comércios para comprar vela, acabou vela em vários comércios, então era um corre-corre, e a procura por água mineral. No meio da pandemia, ainda tem uma no apagão. meio da pandemia. Então, isso foi outra preocupação muito grande, porque começou a ter manifestações. A revolta é totalmente com razão, né? Mas as manifestações, elas eram perigosas porque tinha o tumulto, eram pessoas tumultuadas. Então, foi ali sobrepondo, sabe, problemas, sobrepondo um ao outro, pandemia, apagão. Era pessoas perdendo, sabe, comércios, perdendo seus mantimentos lá por conta. Então, foi um prejuízo, assim, que eu acho que é incontável, assim. E sem falar também que depois que passou o apagão, assim, o total, né, no caso, que foram 4 dias total, depois começou o rodízio de energia. E aí tinha casas que, quando ia embora a energia e voltava, aí acabava queimando eletrodomésticos. Teve casas, comércios que foram incendiados por conta de curtos-circuitos. Então, foi realmente... era muito preocupante. Graças a Deus, na minha casa, aqui com a minha família, com amigos mais próximos, não fomos tão afetados assim, mas nós temos a nossa empatia, né? A gente vê pessoas, assim, que são do nosso estado, da nossa cidade. É complicado a gente ver isso. Foi uma situação realmente muito triste e revoltante. Digamos assim, foi revoltante. Eu acho que foi indigno, sabe? Foi indigno com a população isso. Então foi realmente revoltante, mas graças a Deus agora já foi restabelecida a energia e agora está normalizando tudinho. Claro que tem prejuízos que a gente não vai conseguir, né, suprir
reverter, mas agora está mais normalizado. Ser uma pessoa engajada nas causas sociais, né? Seu projeto já traz isso, que é trabalhar com evitar a evasão escolar, não é isso? Então, olha, não é só um projeto de educação, é um projeto social, né? Conta pra gente no que se inspirou. Você conheceu alguém que passou por isso? Na sua escola é uma situação que acontece? Fala do seu projeto pra gente. Então, no Brasil, a evasão escolar no Brasil é a terceira maior do mundo. Então, é uma realidade, assim, muito grande no nosso país. Não é só no meu estado, não é só na minha escola, é no país ao todo. Aliás, não só no país, né? Aqui, nos outros países também. Enfim, e todo estudante de escola pública, eu digo de escola pública porque é uma realidade que eu presencio, eu sou estudante de escola pública, sempre estudei em escola pública, e eu acredito que todo estudante de escola pública já viu um amigo, um colega evadir da escola, ter que abandonar os estudos, não porque quer, mas por alguma situação, sabe? Alguma coisa que vem acontecendo. Eu iniciei o meu projeto e eu já queria falar sobre a evasão escolar, porque é uma realidade que eu presencio e que me revolta bastante, porque eu tenho muita fé na educação, eu acredito muito na educação e na capacidade dela de mudar a realidade, sabe? A educação é a minha maior esperança de futuro e eu gostaria que todos tivessem, sabe, acesso a ela de forma mais facilitada, de forma mais igualitária, mas infelizmente isso é uma coisa que ainda está bem distante, né, de se tornar realidade. Mas eu pensei, por que não fazer um projeto para pelo menos tentar minimizar, nem que seja um pouquinho, sabe, isso? Eu iniciei pensando em falar sobre gravidez precoce, porque é uma problemática também muito grande, que acaba fazendo com que muitas meninas, muitas adolescentes, acabam evadindo da escola, né? Então, foi uma preocupação que eu quis pautar no projeto. Mas eu tive que mudar, por conta que já tinha outros projetos antecessores, o que eu gostei de saber que outras pessoas se preocuparam, e já tinha outros projetos antecessores que eles já falavam de uma pauta bem parecida. Então, eu mudei para outra realidade que eu também vi bastante, que são jovens, adolescentes de baixa renda, que eles têm a necessidade de ajudar a família no sustento, né? Então, eles acabam precisando procurar um emprego, e isso, muitas vezes, não é possível conciliar o emprego e a escola, e muitos acabam optando por abandonar os estudos. Não vai abandonar o emprego, porque se ele abandonar o emprego, não vai ter o sustento para talvez ajudar a botar comida na casa dele. Então, é muito preocupante isso. O MEC e o IBGE já mostram que os jovens de baixa renda ele tem um risco extremo para a evasão escolar. Então, eu quis fazer o meu projeto pensando nisso, que ele se trata, né? Ele implementa o programa Escola Parceira, que ele vai colocar algumas medidas que vão tentar minimizar assim, essa evasão, fazendo com que esse jovem ele consiga permanecer no emprego sem abandonar os estudos, já que o emprego é uma necessidade dele, ele sempre vem decidindo optar pelo emprego ao invés da escola. É claro que a minha vontade é que todos os alunos, assim, né, eles pudessem focar, né, na escola, porque trazer como prioridade, mas como eu disse, é uma realidade assim que deve estar bem distante de ser alcançada. Então, eu decidi pensar em algo que está mais aqui na frente, né, pra gente fazer, que é algo que dá pra gente fazer de uma forma mais facilitada, que é fazer com que ele permaneça, né, na escola, mesmo tendo o emprego dele lá. E quais são essas formas, assim? É o ensino à distância? É mudança, horário reduzido? O que é que você imaginou, assim? Então, você acha que pode dar certo? O que eu pensei, assim, primeiramente, foi a gente aumentar o percentual de faltas permitidas, né, pelos alunos, porque alguns acabam faltando, chega muito cansado do trabalho e acaba faltando na escola, vai que perde alguma coisa importante e tem muito risco de reprovar por falta. Então, eu resolvi que seria interessante para esses alunos que participam do programa, eles terem esse número de faltas permitidas aumentada. No caso, são 25%, se eu não me engano, de faltas permitidas no ano letivo, 25%, né? E aí aumentaria 10%, totalizando 35%. Essa seria uma das medidas. Claro que quando o aluno for participar do programa, né, ele tem que comprovar, né, desse vínculo empregatício dele para fazer tudo certinho, né? A gente não quer fazer uma problemática ali na escola de todo mundo começar a faltar porque pode. Não é isso. Então, claro que vai ter todo esse cuidado. E outra medida... Chegou uma pergunta aqui para você, talvez. Olha,
A Isabela, como foi o processo de escrita do seu PL? Amei o projeto. Isabela, Muito conta pra gente, que obrigada. isso tem a ver com a escrita do seu projeto, né? O que mais você identificou Então, e foi fácil ou difícil escrever? Porque foi porque do nada, assim, ó, você vai precisar escrever um projeto de lei para se inscrever. Eu não fazia ideia de como escrever um projeto de lei, eu não fazia a menor ideia de questões técnicas, de nada, eu não fazia ideia. Então, eu fui lá, olhei modelos lá que tinha de projetos anteriores, entre outras coisas, e teve uma pessoa que foi fundamental também, que foi uma participante anterior, que é a Miriam, lá de Minas Gerais. Ela também fazia um projeto tratando da educação, tratando de meio ambiente, sustentabilidade. E então ela mandou o projeto dela, não, olha aqui meu projeto, se você quiser, ó, começa fazendo isso, isso e isso, que você vai conseguir fazer o resto. E isso foi fundamental para mim. Além de que eu tive a ajuda de alguns amigos aqui também, que tem um pouquinho de entendimento mais sobre o assunto. Tive a ajuda da minha coordenação aqui do Estado, a coordenação do PJB aqui do Estado também me ajudou bastante. Eu mandava para eles verificavam, ó, tá tudo certinho. Inclusive, foi uma das pessoas da equipe da coordenação daqui que falou, olha, já tem um projeto sobre gravidez precoce, você pode alterar. Então, a gente foi fazendo isso, trabalhando juntos. Foi um pouquinho... Teve momentos que eu desmotivei, sim, é claro. Primeiro que a gente fica um tanto inseguro, porque era uma área que eu nunca tinha tido muito contato, né? Escrever, assim, de todas as formas, tudo certinho, todas as formas técnicas. Mas deu tudo certinho, assim, a gente foi trabalhando. Eu pensei em desistir, mas aí depois, não, vou me inscrever para pelo menos eu dizer que eu tentei. E agora eu estou aqui, eu fui selecionada no meu estado, estou representando. E, enfim, apesar das dificuldades, e todo o trabalho é realmente muito gratificante. Então, foi meio que assim a escrita do meu PL, com algumas dificuldades, mas a gente foi caminhando com alguma ajuda de alguma galera e deu tudo certo. você estava falando de... Eu te interrompi, né, trazendo a pergunta da Isabela, mas da ampliação do percentual de faltas, mas você estava falando de outras possibilidades que o projeto também, que você identificou para resolver o problema. Quais eram os outros? Sim, então, ampliando as faltas, claro que eu não desejo que esse aluno ele tenha um estudo defasado, porque se ele começar a faltar, ele vai perder conteúdos, né, vai perder algumas coisas. Então, não adianta, assim, que ele conclua, sabe, mas seja de uma forma defasada, porque talvez a escola vai ser o único local, assim, que ele vai ter facilidade de estudo para depois prestar um vestibular ou algo do tipo. Então, não adianta ele ter esse ensino defasado. Então, essas faltas tentariam ser supridas através de, como você falou, atividades à distância, EAD. A gente ia procurar algumas formas, assim, para alcançar, suprir essas faltas, suprir essas matérias perdidas com o EAD. E aí, a coordenação pedagógica da escola ia fazer um acompanhamento com esse aluno, ver quais eram as melhores formas de que seja alcançado, né, esse objetivo, para, assim, ele conseguir concluir conciliando emprego, escola e conseguir concluir, né, esse estudo aí, tudo certinho. Olha, como o Carlos falando, temos uma futura ministra da Educação, em potencial aqui, e, pelo que eu já li ali também, uma futura delegada, né, que eu vi que você quer estudar direito, gente. Então, olha, sua página ficou uma graça. Agradeço você ter participado. Vou chamar os outros meninos para a gente encerrar essa live e começar a live para apresentar a plataforma, tá? Tá, ok. Beijão. Sim, muita energia, literalmente, mas energia também de animação para o pessoal do Amapá. Eu conheci o Amapá indo pela Câmara alguns anos atrás e é um povo muito, muito bacana, muito acolhedor. Então, estou junto com vocês, tá? Tá bom, muito obrigada. Beijo, tchau, e a gente vai se falando, tá? Sim. Beijos. Beijo. Olha, vocês viram, né? A galera do Amapá, ó, Juliane representando o Amapá com sucesso, exatamente. Muitas pessoas comentando sobre o projeto dela, enquanto isso eu tô aqui procurando, ó, já achei o Fernando aqui, procurando o Fernando, mas várias pessoas comentando como a questão da evasão escolar e de oportunizar, né, com que os estudantes trabalhem e estudem é uma realidade que todo mundo vibra quando existem possibilidades de fazer isso acontecer. Fernando está chegando.
Olá, Fernando. Boa Oi, tarde. tudo bem? Dá pra ouvir? Tudo jóia. E você? Alô? Tô aqui. Você tá me ouvindo? Oi, oi, tô ouvindo. Jóia, Fernando. Então, como você está? Fale de você pra gente. Eu tava lendo aqui sobre você, que você nem conhecia o PJB e de repente descobriu esse projeto, decidiu escrever um projeto de lei. Nossa, assim, super arrojado, né? Olha aqui. Plano Nacional de Obrigado. Sustentabilidade Ambiental da Construção Civil, né? O que que te inspirou a tratar desse tema? Assim, na verdade eu não sabia, tava muito perdido porque eu não sabia sobre o que eu ia falar no projeto. Eu queria que fosse uma coisa super, sabe, atual, né, que respondesse às demandas, dos problemas que a gente tem atualmente no Brasil e no mundo. E, assim, não sei se você conhece, tem uma youtuber chamada Sabrina Fernandes, do Tese 11. Sim, E sim. ela fala muito sobre, enfim, ecossocialismo, sustentabilidade. E um vídeo dela, né, ela tá falando sobre o novo Acordo Verde, né, que é uma proposta que fizeram lá nos Estados Unidos de descarbonizar a economia. E ela trouxe algumas propostas de novo Acordo Verde para o Brasil, né, como descarbonizar a economia no Brasil. Tipo, nesse vídeo ela apresentou várias propostas diferentes em várias áreas que eu nem pensava que eram ligadas à sustentabilidade, né? Então, transporte, educação, restatização, a questão da moradia. E uma dessas questões foi a bioconstrução, né? Que é a construção civil sustentável. E eu fiquei muito interessado, né, nesse tema, comecei a pesquisar sobre permacultura, né, sobre técnicas vernaculares de construção, e eu decidi fazer um projeto sobre isso, porque Nossa, você teve que estudar um pouco de engenharia para poder fazer o seu projeto, e eu gente. sou super de humanas, então eu não entendo muita Que coisa, chique. mas eu acho que o que realmente me fez decidir sobre esse tema foram os dados, né, sobre o quanto a construção civil é danosa para o meio ambiente, que são dados, assim, gravíssimos, e poucas vezes você ouve falar sobre mudar a construção civil, né, quando a pauta é ambientalismo. E aqui eu até tenho meus dados aqui do lado, para não esquecer. Metade de todos os resíduos sólidos produzidos no Brasil vem da construção civil, né? Então, assim, são toneladas de cimento e concreto e materiais de ferro que são desperdiçados. Água também. Só de você usar 1 quilo de cimento, você usa litros e milhares de litros de água. Então, enfim, ver esses dados assim foi realmente o que me fez decidir sobre esse tema. Muitas vezes a gente escuta falar da sustentabilidade ou da bioconstrução, nesse caso, para a comunidade fazer, ou eu individualmente fazer a minha casa, mas não tem uma política nacional como que você está propondo, né? Então, assim, é bem arrojado e, assim, a mudança que é possível a partir disso é muito maior, porque a construção civil, né, é um movimento, como você falou, quanto de resíduos sólidos é gerado por conta das construções, né? E você é de humanas, você estava falando, mas agora está estudando não só a engenharia, né, mas isso, a área mais de biologia. Isso me faz perguntar se dentro do PJB, as pessoas que pensam diferentes, isso, quem é de humanas só está estudando humanas, ou quem é mais de economia só está em economia, ou vocês têm dialogado bem, assim? Não, a gente tem dialogado muito, assim. Assim, óbvio que a maioria do par... Opa, travou? Ah, voltou. Tô te ouvindo. Assim, a maior parte... Voltou? Ai, desculpa. O pessoal tá rindo aqui. Peraí. Eu também não sou muito bom com tecnologia, mas... Tá, ó, Não, tá melhorando o sinal. Tá? Dá pra ouvir Tá. direito? Dá pra te ouvir, dá pra te ver. Não, então, até esqueci o que eu tava falando. Eu estava perguntando se vocês têm conseguido um diálogo, porque eu vi aqui, ó, gatinho ecossocialista, então o pessoal do seu partido tá todo
na vibração, né? Tem o apoio de quem é mais próximo da gente, com quem a gente criou afinidade. Mas vocês têm conseguido dialogar com outros partidos ou opinar sobre outros projetos? Porque então você de humanas vai ter altas ideias para os projetos de educação, para os projetos de direitos humanos, né? Sim. Não, sim, a gente consegue. A gente está aprendendo muito sobre diálogo, né? Porque dentro do PJB, você tem muitos pontos de vista diferentes. Você tem até um anarquista dentro do PJB. Eu fiquei surpreso. Assim, é um espectro ideológico muito amplo, né? E, com certeza, a gente tem muitos debates, assim, quase toda semana lá no grupo do WhatsApp. Então, tem sempre gente mostrando vários pontos de vista diferentes sobre vários temas. É muito legal isso, eu acho. Eita, pera. E se você pudesse dedicar seu projeto a alguém ou a alguma causa, quem que você dedicaria? Eu queria dedicar meu projeto pro meu grupo Grupo Escoteiro Caramuru. Porque eu fui escoteiro, assim, eu sou escoteiro desde os 7 anos, né? Então já fazem 10 anos de movimento escoteiro. E, assim, o meu grupo escoteiro foi basicamente onde eu cresci como pessoa, né? Na área afetiva, intelectual, do caráter, espiritual, social, enfim, tudo. E eles foram praticamente uma família para mim, sabe? E uma das razões do porquê eu olho tanto para a sustentabilidade é também o escotismo, que é um movimento muito ligado à natureza, né? Que a gente pensa que, assim, dentro do escotismo, a gente não pensa o ser humano como uma coisa acima da natureza, né? A gente é parte de tudo isso, né? O ser humano é É uma irmão de todos os integração, animais. né, do humano com a natureza. Sim. Então, o escotismo foi uma grande parte da minha vida e me ajudou muito nesse processo de politização. Que bonito, a galera aqui também. Ah, olha, esse menino é incrível, a Emília, presente em todas as lives, chegou aqui te elogiando e as pessoas falando disso. Como é bonito a gente fazer essa dedicatória, né? E lembrando da nossa origem também, né? A gente chega aqui por essa construção, esse caminho que é de 17 anos, 10 anos. Fernanda, agradeço demais você ter topado Eu conversar que com a agradeço. gente, porque eu sei que o pessoal que está aí estudando para provas de final de ano, Enem e afins, mas vocês reservarem esse tempinho para apresentar o projeto de vocês é muito importante. E fica aí que daqui a pouco vai ter, a live continua e a gente vai ainda falar mais, tá? E eu vou chamar nosso último, eu acho que a gente vai. Tchauzinho. Tchau. A gente vai entrar de uma live na outra, porque eu ainda não conversei com a Ziel. Cadê a Ziel? Vamos ver se ele tá por aqui. A Ziel, achei você. Se a gente não conseguir conversar agora, acaba essa live, a gente começa outra e vamos conhecer nosso 5º deputado de hoje. Olá, Ziel, boa tarde. Tudo bem? Olá, boa tarde. Você consegue me ouvir? Consigo te ouvir, sua imagem tá ótima. Galera pode ir aí digitando, se estão vendo também. A Tailine lembrando, chama todo mundo para live agora, para live que vai vir depois. Mas antes do que vem depois, vamos. Você era o primeiro da minha lista, acabou sendo o último, mas estava aqui toda preparada para perguntar de você. Vamos lá. Seu projeto está falando sobre iniciação científica, né? Ah, até falei, citei a sua escola 7, João Henrique de Almeida Souza. É uma escola técnica? Isso, na verdade é uma escola de tempo integral, no caso, da rede estadual. A 7 é verdade, Centro Isso. Educacional de Tempo Integral. Ainda fiquei, olha, iniciação científica, será que ele é de escola técnica, né? Não. Mas me conta, como é que você teve essa curiosidade de, então, falar sobre iniciação científica, que é uma coisa incomum no ensino médio, com exceção do ensino médio técnico, né? Sim, exatamente. Quando eu estava no processo de escrever meu projeto de lei, tá, acho que uma das principais coisas que me motivaram foram justamente essa onda negacionista da ciência, o movimento anti-vacina. Então, isso chamou minha atenção para a realidade que é muito comum nas escolas públicas, que a ciência não é incentivada.
Então, muitas pessoas que talvez tenham um potencial incrível para ser um grande cientista, mas muitas vezes não recebem aquele incentivo, entende? Então, eu acho que isso daí é bem importante já começar no ensino médio, que faz parte da educação básica. Então, eu escrevi o projeto, que seria basicamente o incentivo do governo federal de incentivar a ciência em escolas públicas de ensino médio, e basicamente esse incentivo aconteceria a partir da realização de feiras científicas anuais e da oferta de bolsas de estudos. Então, acho que isso daí E tem seria para parceria ajudar. com as universidades também, já que é onde a iniciação científica está acontecendo. O que você pensou em relação à universidade? Basicamente, além do apoio dos professores, que é bastante importante, eu pensei nessa parceria entre o governo federal e as instituições de ensino superior. Então, o intuito do projeto seria estudantes de ensino superior em ajudar os alunos de ensino médio. E essa parte meio que serviria como uma espécie de estágio, então seria muito importante para a conclusão do curso. Então, seria um projeto que beneficiaria as duas partes, tanto os alunos do ensino médio quanto os alunos do ensino superior, quer dizer. Porque a troca, né? Quem está no superior vai lá, se engaja, aprende a ir para a sala de aula, e quem está no ensino médio se interessa. Pintou uma pergunta aqui, que eu já vi que é uma pergunta parecida com a minha. Olha, você tem vontade de seguir carreira científica? A Isabela está perguntando. Isso também é um dos motivos de você ter tentado, né, ter sugerido o projeto, é porque você tem interesse na ciência? Assim, que área da ciência te interessa? Sim, eu sou muito apaixonado por física e astronomia, especialmente, e eu pretendo sim seguir essa carreira, só que eu não quero apenas me ligar somente à ciência, entende? Eu me importo bastante com as causas sociais, então eu acho que tentar criar esse elo entre a educação e a ciência são um dos principais objetivos da minha vida, no caso. Então, não somente seguir a carreira científica da área da física e astronomia, mas também voltar da educação a essas partes mais sociais. E estimular a ciência como uma forma de inclusão também, né? Porque quando a gente está criando, a gente se sente fazendo parte, né? Sim, exatamente. Tem algumas competições em que os inventos, né? Que isso é ciência. Os inventos, a partir da nossa realidade, a gente muda uma situação de deslizamento ou de acúmulo de água, né? É algo assim desse tipo ou eu estou viajando? Não, é exatamente isso. No caso do projeto, seria feiras científicas anuais, mas o tema do projeto em si poderia ser discutido entre tanto a parte discente da escola, quanto pelos próprios estudantes de ensino superior. Então, não se limita somente às ciências exatas, também é muito importante se importar também com as ciências humanas, que essas são ainda mais desvalorizadas do que as ciências exatas, né? As ciências humanas, filosofia, sociologia, história. Então, poderia abranger diversas áreas, no caso. Olha, tem fã seu aqui, ó. Euro Saraiva, isso aí, meu melhor amigo, Aziel, representando o nosso Piauí com honra. Você é incrível. Gente, adoro manifestação. Ó, representando o Piauí, isso é super importante, né? Então, e como é para você representar seu estado no Parlamento Jovem Brasileiro, assim? É muita responsabilidade, eu imagino, mas assim, já tem, junto com outros estados do Nordeste, Maranhão, né? Quem está perto, o Ceará. Como é que é esse diálogo com os outros deputados jovens da sua região? Então, primeiro eu queria dizer que eu estou muito honrado em estar representando o meu estado. Quando eu recebi a notícia que eu passei no Parlamento Jovem, acho que eu fiquei desacreditado, assim, fiquei muito feliz que isso aconteceu. E estou muito honrado mesmo de representar o Piauí, a minha cidade, que é Teresina, e também representar o Nordeste, né? E sim, há muito diálogo entre a gente, assim, no projeto em si, nos grupos de WhatsApp, nos fóruns, nas lives de integração. Então, eu acho que está sendo incrível essa experiência do PJB. E a experiência de relatar um projeto, assim, tá difícil? Se seu projeto tem a ver com essa mesma área que você está pensando de iniciação científica na educação? Conta como está esse momento aí, momento relator de projeto. Exatamente, agora a gente está na semana da relatoria, e inclusive o projeto que eu estou relatando é da Luana Prado, que apresentou aqui primeiro, que é sobre a parte de democracia. Então, eu achei um projeto incrível e está sendo muito bom relatar esse projeto. Então, é um pouco do que eu acredito também. Eu gosto bastante dessa área de educação, democracia e política. Então, está sendo muito bom relatar o projeto.
E se você fosse dedicar o seu projeto do PJB, essa é a pergunta clássica que a gente, quando dá tempo, pergunta para todo mundo. Para quem que você dedicaria o seu projeto? Eu acredito que, principalmente para os estudantes de escola pública, aqueles que se interessam por ciência, ou mesmo aqueles que não se interessam. Então, eu acho que eu gostaria de dedicar esse projeto aos estudantes de escola pública. Você teve ajuda de orientador ou de outros egressos para fazer o seu projeto? Também teve pergunta falando disso. Como foi escrever o seu projeto aqui? Para você, como foi a experiência de escrever um projeto de lei? Na verdade, eu não tive assim, um auxílio muito direto dos professores, no caso, porque principalmente estava bem complicado agora na parte da pandemia, né, ter um contato direto com o professor. Mas uma coisa que me ajudou bastante foi assistir lives de participantes de outras edições, como foi a experiência dele, como é fazer um projeto de lei. Então, eu acredito que isso me ajudou bastante na construção do meu projeto em si. E para o ano que vem, para a próxima edição, se te chamarem para ser orientador de um projeto, para ser apoio, você topa participar? Não, com certeza. Tipo, eu acho que mais importante do que a gente aproveitar essa jornada agora do PJB é compartilhar isso com outras pessoas, né? Então, eu acredito que após acabar, assim, o PJB, no caso, eu pretendo ajudar muitas outras pessoas do meu estado, ou mesmo de outros estados também, a terem essa experiência também, que está sendo muito enriquecedora mesmo. Poxa, que massa! Olha, região Norte e Nordeste bem representados. Parabéns para Juliane e Aziel, que foram os nossos convidados de hoje. Um do Amapá, outro do Piauí. E aí a gente ainda teve gente de São Paulo. Hoje a gente teve uma diversidade grande de gente. E tá quase para cair a nossa live. Queria que você se despedisse e para a gente poder começar a próxima. Então, Tá certo. suas últimas palavras, assim. Então, eu só queria agradecer mesmo pela oportunidade e também lembrar agora que já está chegando o segundo turno, né? Todo mundo voltar consciente, pesquisar bastante sobre as propostas dos seus governantes, dos prefeitos. E basicamente é isso. Aziel, brigadão. A Eu gente que agradeço. agora vou encerrar essa live, mas galera, fica aí, dá tempo de chamar outras pessoas para a gente mostrar como é a ferramenta, as coisas bacanas que vão estar acontecendo. Então, fica com a gente, tá? Vou encerrar essa. Gente, vou encerrar essa live, salvar para todo mundo que quiser assistir depois, sabe que tem lá no site do PJB, que tem lá no YouTube do PJB, então já dá pra gente, quem não assistiu, procurar lá, olha, do meu estado também da minha cidade, um projeto parecido com o meu, a gente tá sempre deixando esse material disponível lá. Então eu vou encerrar aqui e vou começar de novo, tá? Então, nos vemos daqui a alguns segundos.